419. Eu falei 49? 49? Perdão, então. 419. Perdão. Vamos ler, irmãos, a palavra que o Senhor nos revelou, a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nossa ceia, então, irmão, é dia 16 e 17 aqui no Jardim Paulista. Falo também porque tem irmãos que não sabem, eles vêm e está Santa Ceia também e voltam sem o culto. Então vamos ler com a ajuda de Deus na guia do Espírito Santo, Efésios capítulo 4. E rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão,
com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Pelo que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e neles fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com os que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa por promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia, seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Coisa maravilhosa, que luz, que sabedoria, que conhecimento. Que contato, que intimidade, que esclarecimento, que luz, uma palavra necessária para nós vislumbrarmos pela sabedoria deste capítulo que estava em Paulo, seu conhecimento, seu relacionamento com Deus, seu entendimento das coisas, seus argumentos sólidos, fiéis, verdadeiros,
confirmados por provas, por experiências, por processos de toda sorte, desde a exaltação até a humilhação, desde a vida e até a morte também. Foi espancado até a morte, o Espírito voltou nele também. Assim se vê nesse capítulo o entendimento e a sabedoria, o que ele sentia de Deus, o que Deus transmitia nele, porque Deus é muito grande. Não é possível, numa só existência, seria impossível nós recebermos tudo o que Deus tem nos dado, se não fosse o Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. 100 anos de vida é muito pouco para aprender, para gozar, para desfrutar, para enxergar Deus na alma, no espírito, naquilo que está em nosso redor, no nosso entendimento, na nossa sabedoria e no nosso pensamento também. Impossível ter tudo isto dentro do coração, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Porque é muita coisa para guardar, é muita coisa para sentir, é muita coisa para desfrutar. A carne não aguentaria, a cabeça não suportaria, traria até confusões, traria até coisas que fora da doutrina e da comunhão com Deus. Mas como é o Espírito Santo, coube em Paulo e está cabendo dentro do nosso coração atualmente na face da terra. Coisas que 100 anos é pouco para viver, para aprender, para gozar, desfrutar e ver também. Tiveram vidas curtas, fizeram alguns prodígios, fizeram alguns milagres também, mas tem irmãos e irmãs aqui que já receberam mais milagres do que os apóstolos fizeram. Já falaram mais língua do que os apóstolos falaram. Desfrutaram de anos de excelência, de paz, amor, caridade, de Deus, dos anjos, do Espírito Santo. E nós esquecemos de uma coisa, irmãos. Eles não tiveram Jardim Paulista. Eles não tiveram Brás. Não tiveram Vila Maria. Tiveram Vila Olímpia. Não tiveram órgão. Não tiveram violino. Não tiveram luz fluorescente. Ar-condicionado, ventilador, água quente no batismo. Tiveram o calor humano, o efeito do corpo humano, numa aglomeração como estamos aqui hoje no Jardim Paulista. Não são corpos normais. Não são corpos de pecadores, de imundos, de profanos, de adúlteros, de bêbados, de viciados. São corpos santificados, purificados, separados, limpos, puro de alma, limpo de coração, limpo de mãos. É um aglomerado de gente sadia, de caráter, de dignidade. Desses corações não parte o ódio, nem os ciúmes, nem a contenda, nem a inveja. Desses olhos não saem olhares de cobiça, profanando o corpo do homem e da mulher, da cobiça, da sensualidade. Eles não tiveram nada disso, irmãos. Andaram peregrinos, forasteiros, de caverna em caverna, deserto em deserto, fugidas em fugidas, nesse aperto, constituíram família,
perderam famílias. Eu não decorei essa palavra, nem imaginei pregar essas coisas. É o Espírito Santo que está cumprindo o que Jesus disse. Não vos preocupeis do que haveis de falar, porque o Espírito Santo falará por vós na hora da necessidade. Glória a Deus. Tiveram esse amor, esse afeto, esse companheirismo, essas reuniões de fraternidade, os moços, as crianças, ter oportunidade de se conhecer, de crescer juntos. E muitos a mãe trouxe na barriga, foram crescendo, desenvolvendo, cresceram na graça, se conheceram na graça, viveram na graça e depois se prepararam com a morte dentro da graça. Isso é maravilhoso, irmãos. Eles não tiveram essas regalias, essas mordomias que nós temos também, de estar congregados, participando do amor, do carinho, do afeto, da compreensão e da ajuda mútua também. Tudo isso, irmãos, isso tudo, o que é isto? É a unidade do Espírito Santo. Foram perseguidos, morreram cansados. Morreram exauridos no corpo, mas com a alma fortalecida, rejuvenescida, com a esperança da vida eterna. Aqui, tudo isso ele sentiu. Glória a Deus. Ele sentiu desde o batismo. Não só batismo. Tenho certeza do meu batismo. Tenho certeza que eu aceitei Jesus Cristo verdadeiro. Tenho certeza que eu sou do povo de Deus. Tenho certeza que eu tenho o Espírito Santo de Deus. Tenho certeza que eu estou no lugar certo. Tenho certeza que eu não estou perdendo tempo. Eu estou ganhando a vida eterna. Nesse tão pouco tempo que eu tenho. O que é ganhar a vida eterna, irmão? Com alguns anos. Damos alguns anos para o Senhor. Nem que seja 100 anos. E Ele nos dá a vida eterna. E muitos têm dó de dar esses anos. Tem dó de se consagrar, de se integrar à graça, à comunhão do Espírito Santo. Servir ao Senhor em espírito e em verdade, se dedicar de corpo e alma, de pensamento, de entendimento e de sabedoria. E querer ter mais sabedoria, mais entendimento, mais compreensão, ser mais vulnerável à palavra de Deus. Agradecer o Espírito Santo do Senhor. Ser grato ao Senhor por ter mandado o Espírito Santo, crescer no Espírito Santo, no entendimento, na sabedoria, nas virtudes, no conhecimento, e também poder manifestar o Espírito Santo, em santa demonstração que o Espírito Santo é o enviado de Deus na terra, o representante de Deus na terra. Se o homem não receber o Espírito Santo, se o homem não perceber o Espírito Santo no seu coração, na sua vida, ou no irmão, ou na irmã, ou nas coisas que Deus faz, ele nunca vai crer em Deus. Se não crê no seu Espírito, não recebe o seu Espírito, seu Espírito não vive nele, ele não vive no Espírito, ele não vive em Deus, ele nunca vai crer em Deus. O Espírito Santo é o vínculo, é o veículo que Deus usa para se comunicar conosco.
O batismo é o primeiro passo numa obediência, numa consagração, num esforço mental, físico, espiritual, de guardar, de tendo conhecimento de Cristo, recebendo Cristo no batismo, sendo esclarecidos, aceitando Cristo, estamos aceitando que éramos pecadores, éramos miseráveis pecadores, e aceitando a Cristo no batismo, estamos aceitando uma nova vida, o domínio de Cristo, fazendo Cristo vencedor na nossa alma. E quem não aceita o batismo, não está aceitando, irmãos, não está aceitando o esquecimento do seu passado, mantém o seu passado vivo, condenando a sua alma e mandando ele para o inferno depois da sua morte. E aquele que aceita Cristo, e pelo batismo, está dizendo: eu aceito Cristo, é uma nova vida, vou praticar agora a justiça. Aceitei a Cristo, porque tenho o Espírito Santo. Muito nos combate por causa do batismo. Como que vamos aceitar um batismo estranho? Como se vamos aceitar qualquer um que batiza aí fora e chega no nosso meio, tem a liberdade que você tem, guardando o batismo, reverenciando o batismo, dando a tua vida para não pecar, se consagrando há tanto tempo, passando pelo caminho certo, pela porta certa, todo lugar, todas as coisas, desde sociedade e outras denominações, tem a sua entrada, tem o seu batismo de fogo. Se não passou pelo batismo do fogo, de acordo com a doutrina deles, de acordo com o ensinamento deles, se não aceita, é porque não tem o mesmo Espírito. Se eu não aceito o Espírito, um batismo estranho à congregação, é porque eu não tenho aquele Espírito para aceitar aquele batismo. Quem não aceita o nosso batismo, não tem o Espírito Santo para aceitar a nossa doutrina. Ele não está aceitando o batismo, não está aceitando a doutrina. Então é impossível aceitar um outro batismo que eu não creio, que eu não aceito. Eu aceitei o batismo da congregação cristã no Brasil, que eu reputo como o batismo de Jesus Cristo e dos apóstolos também, porque com ele veio o Espírito Santo, com ele veio a virtude, com ele veio os sinais, os prodígios, as maravilhas, a limpeza, a purificação, a intervenção do Espírito Santo dentro do meu coração, veio o temor, o amor, o respeito, veio o tremor de perder esse batismo, de não voltar ao despojador da lama, de abandonar o Senhor. Todos nós guardamos pela vida ou pela morte, por pouco ou por muito. O batismo foi a entrada. E como as pessoas querem entrar sem passar pela porta, não obrigamos ninguém a se batizar. Mas quem quer seguir ao Senhor e ter também a liberdade na igreja, receber os ministérios, tem que se pôr de acordo com nós também. Tem que passar o que nós passamos. Tem que carregar o que nós carregamos. Aceitar o batismo é aceitar a doutrina. Se não aceita a doutrina, não tem o mesmo Espírito. E tomemos cuidado, que depois de aceitar tudo, outro Espírito venha sobre nós e faz nós descrer do batismo, descrer desta graça, descrer da nossa fé, da nossa doutrina. E começar a achar só defeito. Não acha virtude, não acha amor, caridade, piedade e perdão. Só acha pecado, só acha falta. Ser intransigente, condenar, separar, murmurar e não aceitar. Muitos estão perdendo aquele espírito que recebeu nas águas do batismo. E para entrar na água já tinha o Espírito para pôr ele dentro da água. Já não crê mais no batismo. Já não guarda mais o batismo. Não vai dar tempo.
O batismo na hora. O batismo na hora. Da esperança, ele dá certeza no perdão, na vida eterna. Dá força na crença, no sofrimento, na espera, na prática da doutrina. O batismo dá força para guardar a palavra. O batismo diz, vale a pena. Guarda a doutrina. Guarda o batismo. Guarda a primeira caridade. Te dá direito à vida eterna. E na hora da tentação, o batismo também grita. Ele intimida, ele amedronta, ele apavora. Você vai me perder? Você vai me invalidar? Você vai perder o direito que eu te concedi? Tu vai me abandonar no meio do caminho? Cristo te abraçou, te perdoou, te restaurou, tu renasceu uma nova criatura. Te dei direito de, num momento qualquer, de ter a vida eterna. Te aproximei de Deus. Selei um concerto entre os homens e Deus. Está registrado nos céus. Me comprometi a te salvar. E você vai me abandonar? Diz um outro. E diz o outro. Que isso aqui vai embora agora, não é de Deus, vai embora em nome de Jesus Cristo. Essa palavra que não pode ter na nossa boca, e muito menos no nosso coração, de dizer, se eu não fosse batizado. Se eu não fosse batizado. Você ia pecar, adulterar, ia para o inferno. Arrepende-te do teu batismo, que te honrou, que te dignificou, que te deu o direito de ser chamado Filho do Deus Altíssimo, que te deu o poder e a virtude de imitar o Divino Mestre, que também foi batizado. Quantos melhores do que eu, por exemplo, que passaram pelo batismo. Muito melhor do que eu. Muito melhor que vocês. Passaram pelo batismo. Receberam humildemente o batismo. De guardar o batismo até a morte. Posições, galardões, sabedoria, conhecimento, fama, situações de riquezas, de intelectualidades, de posições. Queridos irmãos, ali estava o homem e a mulher de Deus, guardando o batismo. E quem somos nós para não guardar o batismo? E alguém que está ouvindo esta palavra, quem é você para recusar o batismo? Se Jesus Cristo não recusou o seu próprio batismo, não tinha pecado, se batizou para dar o exemplo para você. Certo, irmão? Então, Senhor, irmão, tenha piedade de nós.
Compreensão daquele que desceu. Vocês dê de novo em casa. Não vai dar para falar tudo. Compreensão daquele que desceu. Compreensão desse ser antes de vir à Terra. Antes de vir à Terra, seu amor, seu poder, seu conceito perante o Pai, sua formação, seu trabalho, sua divindade, sua eternidade e o amor que o Pai lhe tinha. É o Filho do amor de Deus. Compreensão aqui, enquanto ele esteve na terra. Entendeu a missão de Jesus, compreendeu seus caminhos, suas palavras, sua doutrina, suas maravilhas, a recusa em homem recebê-lo, seu amor em perdoar, em suportar, sua humildade, sua submissão, sua riqueza espiritual, sua missão maravilhosa. E ele aqui diz, aquele que desceu é o mesmo que subiu. Entendeu também o que Jesus está fazendo naquele dia que ele escreveu isto. E você vai entender agora o que Jesus está fazendo por você aqui na terra e no reino da glória dos céus. Compreendeu a missão de Jesus antes, durante e depois da sua partida no reino celestial, preparando um lugar, mandando o seu Espírito Santo para nos ensinar, irmãos, como servir a Deus. Com entendimento, com sabedoria, com justa medida, na compreensão do Espírito Santo, compreendendo Deus, o homem, sua sabedoria, seu poder de crer, seu poder de entender e seu poder de praticar também. A doutrina é a mesma, a cobrança é diferente. Pode cobrar mais de mim do que você em determinada etapa da nossa vida, mas com o capricho, com o carinho, com o entendimento, com a sabedoria e com a sua feitura, o seu trabalho em cada coração. Irmãos e irmãs, que no final de cada existência, todos nós estejamos santificados para receber a coroa da vida eterna. É maravilhoso, irmão, o Espírito Santo do Senhor. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Está lá em cima no céu para cumprir tudo o que ele fez aqui na face da terra, para que ele possa voltar vitorioso, irmãos queridos, para nos recolher ao reino da sua glória. E diz aqui também, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Quanto mais o corpo cresce, mais a cabeça se engrandece, mais aparece, fica mais alta, mais poderosa, mais visível. É isso que Deus está falando neste momento precioso. Nós tomamos cuidado quando falamos em Deus. Tomamos cuidado quando falamos do inimigo.
E falar de Deus é todo o tempo, toda hora. O mundo fala em Deus, mas não tem Deus. Nós falamos em Deus porque temos Deus. Deus se manifesta em nós. As coisas que se manifestam espiritual no nosso meio é Deus. Deus não precisa se esconder para chegar, para falar, para agir, para libertar, para expulsar, para doutrinar. Deus precisa aparecer com virtude, com poder, com sabedoria, com conhecimento, com sentimentos e afeto dentro do coração, certo? E Deus se manifesta. Agora o inimigo, ele vem escondido. Deus vem como ele é, na pureza, na verdade, na justiça, na lealdade. O inimigo vem fingindo essas qualidades, vem se colocando no lugar de Deus, dizendo que é Deus e não é Deus, dizendo que as coisas é boa e não é boa. O que ele está fazendo? Embelezando, sexualizando, erotizando, iludindo, hipnotizando. Não fala nada de Deus, nem contra nem a favor, mas ali está a tentação, ali está o inferno, ali está os princípios de um pecador, de uma pecadora, o início de uma perdição, de uma corrupção, de um envolvimento, de um afastamento de Deus. Tem muita coisa iludindo o povo de Deus. Temos medo e nos afastamos. O inimigo cobre com teu sangue, mas ele não vem mais aparente. Ele não vem mais com chifre e rabo. Ele vem bonito, formoso, em forma de prazer, de distração, de sensualidade, de prazeres, de ilusão, de hipnotismo, dando prazer, dando alegria, dando diversão, dando lucro material, prometendo saúde, prometendo carros e prometendo riquezas, e prometendo salvação. Não, salvação. Tem salvação, sim. Tem pureza, sim. E esconde, irmãos, seu propósito de levar essas almas para o inferno. Então, vejamos aonde nós estamos pondo o nosso pé. Vejamos aonde nós pomos os nossos olhos. Aonde nós pomos o nosso coração. A nossa intenção também. Aonde nós gastamos o nosso tempo precioso. Diante de ilusões e de fantasias, sendo envolvidos a gastar em que não presta, em que não convém. E às vezes passa-se fome, passa-se miséria, não se compra para o filho, para a filha, o que ele precisa por uma vaidade de uma roupa, de um sapato, de um vestido, de um terno, de um aparelho, de um carro, e de alguma coisa estranha, de um perfume, de um prazer, de uma sensualidade, e de coisas que não prestam, e não sabe que está pagando para perder a alma. E hoje Deus me mandou ler esta palavra: a santidade cristã é oposta aos costumes do mundo. E aqui diz, irmãos, coisas que não vai dar para pregar hoje. Entenebrecido com entendimento. Não tem entendimento. Estão entenebrecidos, estão cauterizados, estão cegos, se envolve. Estamos parecendo, irmãos, naquele tempo em que o Senhor, nós éramos de todas as denominações, éramos de todas as religiões, éramos de todos os deuses, éramos de todos os santos,
santo disso, santo daquilo outro. Íamos atrás de reza, de mandinga, de feitiçaria, de bruxaria. Tudo era Deus. Dá um glória a Deus, irmão. Acabou esse tempo. Esse tempo acabou, irmãos. Isso não existe mais para nós. E tem pessoas que estão envolvidas de tal maneira que já não sentem mais o Senhor. Não tem mais a salvação. Não está mais salvo pela palavra de Deus. Não está dentro dos preceitos de Deus. E estão enganados. Estão sendo iludidos. E vão abandonando a comunhão. Perdendo o direito da vida eterna. E vão cada vez mais comprando e pagando e sendo escravo de uma porção de coisas em que Deus condena. E de repente fazem o que nós fazemos, fiz de menino. Depois eu parei. Fiz até os 12 anos. Depois não fiz mais. Pegar o catecismo, pegar lá o quê? O missal, não nem mais sei mais. E pegar, aleluia, glória a Deus. Sábado à tarde, sábado à tarde, sábado à noite. Ia no confessionário. Padre, eu pequei. Menino, 12 anos, PPP. Está perdoado, filho. Reza. Saía de lá, mas ia brigar, ia estar estilingada, ia para o cinema. Era crente só na hora da missa. Era crente só na hora da missa. Tem crente que é só crente nessa hora aqui. Pega a Bíblia e vem na igreja. É minha obrigação. É desencargo de consciência que você tem. Não venha fazer na igreja desencargo de consciência. Não venha desobrigar-se porque você veio aqui hoje, posso dormir sossegado. Venha na igreja para se santificar, ouvir a palavra de Deus, guardar seus preceitos, sentir a presença de Deus, ver os teus irmãos, ver estes teus irmãos que vai estar contigo no reino celestial. Esquecer um pouco do mundo, do pecado, do engano e pôr-se em comunhão, em temor, em reverência, participar, cantar, glorificar, bendizer, sentir Deus, sentir a oração, sentir o testemunho, sentir a palavra, sentir o hino que nós cantamos. O hino para mim é virtude, é alegria, é palavra, é oração, é o louvores, é comunhão com Deus, é engrandecer a memória da sua santidade. E a resposta do hino é sentir a virtude de cantar, virtude das palavras, virtude da melodia, virtude, aquela virtude que pôs no coração do irmão e da irmã de chamar o hino. Deus me dá este hino, Deus me deu este hino para vocês cantar, e vocês não cantam. Não cantam o que Deus manda cantar. Deus manda orar. Ora pela minha igreja. Te dou esta honra. Te dou esta glória. Te dou esse privilégio. Te dou esta hora sagrada de trabalhar na minha obra, de fazer bem aos meus povos, e você não abre a tua boca. Está na hora de me glorificar sentado aí no banco, estou mandando a minha palavra, tu te calas,
tu te emudeces, tu fecha os ouvidos, teu coração fecha que nem duas portas de ferro. Não entro, não atuo, não converto. O que você vem fazer na igreja? Não no Jardim Paulista, na tua comum, aonde você vai. O que vocês vêm fazer na igreja? Nós estamos ficando crente de igreja. É a palavra de Deus, irmãos. A palavra é dura para quem está mole. É dura para quem está fora da doutrina. E diz tudo isso aqui, ó. Mas aprendestes assim de Cristo. Você tem ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que tanto no trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Estamos sendo enganados, estamos sendo iludidos por diversões falsas, demoníacas, possuídos no espírito de ganância, de dinheiro, de ouro, de fama e de glória. Pessoas que não se importam nem com seus filhos, nem com a sua descendência, nem de onde vieram e nem para onde vai a sua família. Dá glória a Deus. Está ouvindo a palavra? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Dá comunhão para o ancião, dá comunhão para o pregador. Aceita a palavra, participe da palavra, participe do ano, do hino. Não cantam, não dão glória, não tem alegria, não tem felicidade na casa de Deus. Deus vem martelando, não é só hoje essa palavra, não. Deus vem martelando também. Mesmo hoje que eu estou na igreja, vem essa surra, dá glória a Deus, que Deus se lembrou de você. Não aprendemos essas coisas, irmãos. Aprendemos a lealdade, a fidelidade, a comunhão do Espírito Santo, o temor, a reverência, o cuidado, a aceitação. A aceitação é uma das virtudes, é uma da porta aberta que inicia-se para nós aceitar o meu irmão, o teu irmão, como crente, como profeta, como servo, como anunciador de Cristo, como templo do Espírito Santo, como aquele que foi regenerado, foi batizado, foi convertido. Tenho que acreditar nele, como você tem que acreditar em mim. Tenho que te aceitar, como você me aceita a mim também. Então tudo isso que está escrito nesse capítulo aqui. Não foi assim, irmãos, a graça de Deus antigamente. Era mais pura, era mais serena, era mais aberta no amor, na caridade, no sorriso, no abraço. Hoje se tem cuidado, se tem medo, se tem cuidado. Hoje se tem suspeito, hoje se tem malícia. Hoje vocês estão ouvindo mais coisas lá fora do que dentro da igreja. Passam mais tempo ali vendo bobagem, contrariedade, contra a palavra, contra a graça, contra a doutrina. E 1h30, meia hora fica olhando por relógio, cansa, dói aqui, dói lá, cansa, a mente não está exercitada para ficar 15 minutos ouvindo o que o Espírito Santo fala na igreja, mas passa a noite inteira na beira da televisão, na beira do filme e na beira da diversão. Para trás de nós, Satanás! Não dá para pregar mais, irmão. Não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para dar graça aos que a ouvem. E para terminar, irmãos, para terminar, que é a nossa vida, a nossa alegria, pelo menos a minha é. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. É brincadeira. Se você não tiver o Espírito Santo no dia da redenção, você não entra no reino da glória dos céus.
Esse espírito tem que ficar com você até o dia da tua redenção. Custe o que custar, doa o que doer. Entristeça-se você, sofra você, chore você, mas dá liberdade de vida ao Espírito Santo da graça, na tua alma, no teu corpo e na igreja. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em santa oração. Amém. Também, hein? Tão frio para orar também. Me perdoa, irmã Franqueza. Tudo te pegue na tua casa hoje também. Te pegue até onde você não devia estar. Um hino, ia chamar um hino. Quem ia chamar o hino? 136. Jardim Paulista, sábado, 9 de outubro de 2021.
para marcar também a presença na Santa Ceia, pode ligar para cá também, tem 2 números do telefone. Os irmãos agora deixam o pessoal lá de fora sair, depois vamos saindo aqui de dentro, com calma também, não vamos ter tanta pressa. O Senhor diz para não se apressar de sair da presença de Deus. Que a paz de Deus, a eterna palavra, esteja na nossa vida. Amém.